Você já se perguntou qual que é melhor investir? Em ações ou em fundos imobiliários? E no vídeo de hoje eu vou explicar para você por que eu invisto em ações e não em fundos imobiliários. Antes de tudo, eu gostaria de te dizer que tanto ações quanto fundos imobiliários te geram rendimentos. Contudo, mesmo que os dois sejam um bom investimento, cada um tem a sua peculiaridade. Um exemplo disso é que o fundo imobiliário ele tem baixo risco, mas também tem um baixo rendimento. Ações têm um alto risco, porém pode trazer também alto rendimento. Outra coisa importante também é a questão da sua situação. No meu caso, por exemplo, eu estou numa idade, eu tenho 33 anos e eu posso arriscar. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, de 50 anos que tem ainda pouca atividade de trabalho pela frente, né? E gostaria de um pouco mais de estabilidade. Não, eu estou no início aqui da minha carreira, eu estou ainda formando patrimônio, eu ainda estou formando família, então eu posso assumir um pouco mais de risco porque eu tenho tempo para recuperar tudo que eu sofri de prejuízo. Dessa forma, então depende também da sua situação, né? Se você está numa situação onde você já tem tudo estabelecido, já tem um patrimônio e quer apenas uma renda passiva, mesmo que seja pequena, o fundo imobiliário pode ser uma opção. Agora, se você está no início, você ainda está construindo um patrimônio, acredito que é um momento de arriscar mais e ganhar mais, e assim, se não, e mesmo se não der certo, você ainda tem tempo para conseguir construir novamente tudo aquilo que você perdeu. Então, no meu ponto de vista, depende muito da situação que você se encontra, né? Se você está novo e pode assumir risco, ou se você já está numa idade onde você só quer apenas uma renda passiva. Então, se depende da situação que você está, eu já falei que eu prefiro ações. E eu vou explicar por que eu não invisto em fundos imobiliários. E vou trazer 3 pontos que fizeram com que eu decidisse não investir em fundos imobiliários nesse momento. O primeiro deles é a diversificação de setores. Quando a gente está investindo, a gente começa a estudar um pouco a economia, a estudar os negócios. Eu mesmo que sou um empreendedor, eu consigo ver mercados diferentes do que aquele apenas da Bolsa de Valores. E aí com esse conhecimento você consegue ver que alguns setores são oportunidades que estão sendo desenvolvidas, que estão aparecendo neste momento. E aí pensando nisso, as ações elas conseguem diversificar mais, porque são empresas em vários setores e podem surgir, ou que alguma empresa que está em algum setor começa a expandir para essa área que está em crescimento. Então é diferente dos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, embora alguns estão olhando para outros tipos de investimento, como por exemplo energia solar, né? Já tem fundo imobiliário olhando para energia solar. Mesmo que tenha, tá recente essa mudança de rumo, mesmo assim ainda continua sendo o mercado imobiliário a sua atuação principal, né? Lajes, galpões, aluguéis, shoppings, tudo mais. Então, uma das coisas que me levou a escolher ações e não fundos imobiliários é a questão da diversificação dos setores, né? O segundo ponto é o valuation atrativo. Nos fundos imobiliários, de certa forma, baseado nos aluguéis, nos rendimentos, a gente já sabe quanto que a gente vai conseguir tirar de rendimento, né? Porque ele tem um valuation, né? Um valor patrimonial muito fácil de calcular, fácil de mensurar, tanto que ele não tem risco por conta disso. Já o mercado de ações, o valuation ele é um valuation calculado, mas também subjetivo, baseado na marca, baseada na visão estratégica dos gestores. Então, dessa forma, conforme você vai conhecendo a empresa, você pode saber de forma subjetiva ou entendendo um pouco o cenário que ele pode ter uma expansão. Então, você compra a empresa no valor um pouco mais atrativo do que os fundos imobiliários. E aí, se você acerta, o seu capital supervaloriza. Agora, se você erra, infelizmente tem um risco como qualquer outro investimento. E aí, entrando nisso, vamos para o terceiro ponto que tem a ver com isso também, é o potencial de crescimento do capital. Os FIs, eles são um pouco mais engessados, eles andam um pouco mais lento, eles têm menos variação que os mercados de ações. Dessa forma, você não vai correr o risco do seu patrimônio desvalorizar tanto, mas também, do outro lado, né, como você não corre tanto risco, você também não tem a oportunidade de que seu patrimônio cresça de forma exponencial. Já no mercado de ações, você tem essa característica peculiar, né? O seu patrimônio pode desvalorizar, o seu capital pode desvalorizar de maneira bem significativa, como ocorreu em algumas crises pontuais, né? Não uma crise geral, mas crise do setor, por exemplo, bancário, de energia ou algo nesse sentido. Mas quando também tem a supervalorização, quando a estratégia dá certo, ou quando alguma coisa acontece que beneficia aquele setor, você tem chance de que o seu capital valorize de uma forma exponencial. Então esses são os 3 pontos: diversificação dos setores, potencial de crescimento e valuation atrativo. Contudo, o que pesa mais para mim, na minha situação, é a questão da minha idade e a questão do momento que eu estou. Eu estou no momento de construção de patrimônio. Eu tenho um capital e estou construindo o meu patrimônio. Então esse é o momento que eu posso errar. Eu tenho tempo para consertar
e alcançar aquilo que eu tive de prejuízo. Se eu tivesse um pouco, aliás, eu penso mais na frente, quando eu tiver com 50, 60 anos, eu não posso arriscar tanto, né? Vai ser um momento onde eu posso pegar o meu capital e investir uma parte nos FIs, por conta do baixo risco, baixa volatilidade, eu posso me aproveitar dessa vantagem que tem os FIs. Aproveitando o gancho do que eu estou falando de que eu estou construindo capital e eu posso correr um pouco mais de risco, acredito que se você está nessa situação, você gostaria também de estar correndo um pouco mais de risco e também gerando mais receita, né? E eu tenho 2 vídeos, um vídeo falando de como gerar receita e de 4 investimentos que você precisa saber. Então clica aí no vídeo e continue assistindo. Até a próxima!